Fala pessoal, tô aqui no gráfico do S100, né, o índice aí americano, equivalente ao nosso mini índice, né, só que do mercado americano lá, que é um mercado que eu tô começando a operar agora, tenho estudado, tenho operado bastante 10,5, a partir de 10,5, que é quando abre lá o à vista, né, e aí entra grande volatilidade. E eu confesso que eu estava tomando um pouco de surra nesse ativo, estava tentando entender um pouco a sua movimentação, porque não é um ativo qualquer, né? É um dos índices aí, é o índice mais movimentado que tem, né? Com mais volume negociado. Não é igual um ativo de forex normal, como um par de moeda qualquer, aí tem abertura, tem fechamento, tem grande volatilidade 10,5. Então, uma coisa que eu percebi bastante nesse ativo é que ele tem muita manipulação nos tempos gráficos menores, bastante. E era isso que eu estava apanhando um pouco. Mas como qualquer ativo, se você for olhar o tempo gráfico maior, aqui eu estou no 4 horas, ele respeita muito o macro, como qualquer outro ativo. Então é só não se ligar nos ruídos do micro, se posicionar bem para o stop ficar profissional no macro e surfar ali os movimentos de 2 para 1, 3 para 1 e fechar o dia positivo. Então vamos lá. Aqui no gráfico de 4 horas, a gente tinha essa liquidez externa aqui, ó, bem grande, do topo do dia 13 de agosto, ou seja, mês passado, hoje é 10 de setembro. Então era uma região de topo que, se a gente for até numa hora, a gente não enxerga muito bem, ó, vou botar numa hora. Não dá nem pra ver, tem que tirar bastante zoom. No 4 horas que a gente enxerga, então era realmente um topo expressivo, né, que tinha bastante liquidez, e o mercado rompendo essa região, capturando a liquidez aqui em cima, poderia entrar bastante oferta, que no 4 horas nem é muita coisa, é só uma regressão dessa pernadinha aqui, ó, dessa última movimentação de alta. Tá vendo? Segurou no 7,6. Mas se a gente for pro gráfico de uma hora, ou se for botar então no micro, né, um minuto então que seja, ó, aqui é o gráfico de uma hora, já é um movimento maior. Se a gente for botar no um minuto, olha o tamanho dessa tendência de baixa que deu início, né? Essa correção do 4 horas. Então hoje esse trade é seguindo essa lógica. Então tá aqui marcado no gráfico de uma hora a região de liquidez, que ele veio capturar liquidez, e o alvo mínimo que a gente vai buscar é o que? Se a gente vai entrar uma região de oferta, vai entrar oferta nessa região, tem que o alvo é na próxima região de demanda, que está minimamente nesse fundinho aqui. Então vou botar aqui de verde como alvo, né, de quem pegou a venda. Esse aqui era o alvo. Agora no minuto a gente vai filtrar uma venda lá em cima. É isso que eu tinha que ter feito. Essa barra aqui de venda, ela é uma barra de 10 da manhã, né? Agora vindo aqui pro micro, a gente teve essa barrona aqui 9,6 que teve notícia, que jogou para cima. E 9,6 teve notícia, jogou para cima, capturou a liquidez do topo que a gente falou, chegou a negociar bastante aqui em cima. E aqui, ó, essa barra aqui é a barra de 10,6, que é quando tem a abertura. Então, de 9,6 até 10,6 ficou trabalhando aqui em cima desse topo, capturando liquidez. Muita gente abrindo a operação de compra aqui, achando que o mercado ia fazer 1, 2, 3 para cima. E aí o mercado rompe aqui esse topinho aqui, ó. Quando rompe esse topinho aqui, esse fundo passa a ser o fundo válido. A gente tem que estar sempre traçando o fundo válido para ficar de olho numa possível quebra de estrutura ou choque, né, como você quiser chamar. Vou deixar como choque aqui. Então o mercado acionou aqui compra, né? Quando rompe essa máximazinha aqui, passa a ser o fundo válido, dá 10,5, boom, o mercado dá um porradão para baixo, faz o choque, né? A mudança de caráter, a quebra de estrutura. Então o mercado que era comprador passa a ser vendedor e ele faz aqui um movimento de baixo, dá um pullbackzinho e vem finalizar o movimento aqui nessa região. Percebe que ele chegou bem próximo aqui da região de demanda, mas não chegou. Né? Então a gente tinha bastante liquidez pendente aqui. Dito isso, a gente podia validar um trade de venda aqui na regressão. E a gente sabe que o melhor trade de quebra de estrutura é aquele assim, ó. Vou desenhar aqui do lado, calma aí. O mercado está subindo aqui em tendência de alta. A gente tem a quebra de estrutura. A melhor regressão é que vem assim, ó, em ABC. Aí o mercado despenca. Se ela vier reto, é ruim pra gente. Então essa é a melhor configuração possível de quebra, estrutura e regressão, tá?
A gente tem aqui a quebra da estrutura do fundo válido, o mercado vem regredindo em ABC. Aí a gente traça uma fibra aqui vai ser 61, 76 tal. Também POC é legal traçar POC, ter POC aqui, mas tem que ter esse movimento de ABC. Esse é o melhor movimento que tem pra gente pegar a quebra de estrutura e regressão. E olha o que ele fez aqui. Ele fez o choque, né, quebra a estrutura, jogou para baixo. Aqui ele acumulou bastante na parte de baixo. Então se a gente for traçar POC, a POC vai estar aqui embaixo. Então não tem por que traçar POC do movimento de impulsão, porque com certeza vai estar aqui embaixo. Então a gente pode pegar o que? A linha do choque da quebra de estrutura, né, e estender ela, que é uma região boa para retestar, né, que é o que aconteceu aqui. E olha o movimento de 1, 2, 3. Vou deixar aqui essa choque. Olha aqui, ó. Vou até desenhar aqui com um traço que fica melhor. Ó. A. Aqui perdeu o fundo, né? Então B. Cria liquidez aqui em cima no topo, né? E aqui faz a perna C. E aqui a gente abre a nossa venda. Fez certinho aquele movimento que a gente queria, de A, B, C. Testando a linha do choque aqui, ó. Perfeito. E aí onde que a gente vai abrir a venda aqui? A gente tem duas possibilidades. Já deixar a venda pendurada na violação da máximazinha aqui e o stop lá em cima, né, daqui. Só que igual o stop fica mais longo, tal, isso aqui é melhor para um trade de swing trade no tempo gráfico maior, mas para aqui, como a gente está operando micro, a gente pode filtrar. Então assim que ele captura a liquidez dessa máximazinha aqui, ó, ele vem acionar a compra e entra a demanda aqui, ó, olha a sequência de 1, 2, 3, 4, 5 barras de venda aqui, fazendo até uma micro quebra estrutura aqui, né, perdendo esse fundinho. Aqui a gente já pode montar nossa posição num pullback. Então voltou aqui um pouquinho, aqui a gente já monta a posição, ó. Então a gente abre aqui a posição vendida mais ou menos aqui, ó, num pullbackzinho, que aí o stop não precisa ficar lá em cima. A gente pode botar o stop aqui, ó, curtinho, nesse topinho aqui, aí bota até com uma folguinha aqui, ó, 20 pontos de stop, vamos botar 20 pontos de stop aqui no S100. E aí o alvo a gente pode ou botar lá na região que a gente falou, que ele vai lá embaixo e busca, olha só, é um trade de 4, 5 para 1, né? Ou, como eu tenho feito operações menores, você traça uma POC aqui, ó. A gente tem uma POC aqui embaixo. Então eu sabia que ele podia entrar a demanda aqui primeiro, voltar, corrigir para depois jogar lá para baixo. Então aqui já dá para montar um trade de 2 para 1. Ó. Já tá pagando mais de 2 para 1, então aqui já dá para zerar o trade nessa POC aqui, ó, um trade mais rápido. Tá vendo? Abre o trade aqui, deu essa operação 11h55. Quando é meio-dia e meia, você já zerou a operação. Meia hora de trade, basicamente. 80 minutos de trade. É um trade mais rápido. Ou se você quiser levar para a região de demanda, depois ele até jogou até mais para baixo, né? Ia ser um tradeaço. Mas aqui é um trade mais curto. Mas basicamente, onde eu quero chegar nesse vídeo que eu quero falar. Olha quanta manipulação tem no S100, né? Aqui ele deu padrão de continuidade de alta, muita gente comprou e tal, ele tem muita manipulação, é o que eu percebi. Então a melhor coisa é você operar no tempo gráfico maior mesmo, esperar uma limpeza de liquidez macro e operar a favor da limpeza, né, da captura de liquidez macro, que aqui no caso foi de venda, de oferta. Aqui com certeza entraria venda nesse topo, nessa captura, nem que esperar um choque, que é um evento técnico que aconteceu aqui, e esperar uma regressão aqui na região. A gente traça a FIBO também, ó. Vai ser perto do 61, foi no 7,6 certinho, ele cravou 7,6, vende, abre a posição aqui, deixa o stop profissional aqui em cima e surfa o movimento. Para mim, acho que é isso que funciona melhor do que tentar filtrar um gatilho mais micro, né? Porque eu tô vendo que tem muita manipulação. Então o S100, assim como qualquer outro ativo, opera a favor do macro, captura de liquidez, choque, evento técnico, espera uma operação desse tipo e aí você faz um belo trade aí, beleza? Valeu!